Então, nós vamos iniciar agora. Eu vou introduzir Amém. aqui e a gente vai logo. Nós não vamos ser muito extenso, nós vamos fazer o possível, né? A gente já está com um atrasozinho aqui, mas a gente vai ser muito fiel no tema, né? E vamos logo para o que interessa. Então, nós queremos compartilhar, meus irmãos, vocês que estão aí conectados com a gente, esse tema. Eu estava iniciando, falando isso aqui, quando o pastor Gilberto conseguiu aí entrar e ser adicionado aí na nossa live, mas nós estamos em tempos tecnológicos, né? Por isso que nós estamos usando esse momento aqui para falar de Jesus, para falar de tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para abençoar vidas. O online, ele tem sido uma atração, né? Ele tem sido a bola da vez, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos assistido todos os dias na internet, nós temos assistido muitas palestras, nós temos assistido muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também através da internet, né? Muitas coisas que são ensináveis, que são boas, mas que coisas também que, infelizmente, elas vêm com muitas distorções, com muitas discrepâncias, né? Pregações que têm sido muito egocêntrica, pregações que têm tirado Deus do foco, têm tirado a vontade de Deus, tem distorcido temas, né, bíblicos, temas teológicos. Então, a nossa ideia é abordar temas com simplicidade, não é, mas que vão abençoar, não é, a sua vida. Assuntos simples, mas que podem ser o motivo de muitas discrepâncias, motivo de muitas coisas que distorcem a palavra de Deus no dia a dia. Então, nós queremos esclarecer, né, alguns termos teológicos, algumas manifestações que acontecem na igreja, desmistificar o significado do termo teologia, coisa que a gente aprende há tanto tempo, mas que no fundo, não é aquilo que nós temos aprendido. E, assim, nós queremos contribuir para que as pessoas aprendam e se interessam por um estudo mais sistemático e mais profundo da palavra de Deus. Então, para isso, eu quero iniciar colocando já o pastor Gilberto aí no foco aí, né, com a pergunta. E é o seguinte: as pessoas, elas falam como se elas fossem donas ou senhoras de Deus, né? Ou seja, as pessoas parecem que são o próprio Deus, mesmo não podendo mensurar exatamente, né, quem é Deus e algumas coisas que Deus faz. Tem coisas que Deus faz que nós não conseguimos compreender e não vamos compreender nunca, não é, pastor? Não adianta fazer essa pergunta, sabe? Então, eu queria, pensando nisso, pastor, eu gostaria que nós pudéssemos compartilhar nesse momento um pouco e que o senhor falasse para nós quem é Deus, certo? Se é que tem como falar, ou o que podemos falar a respeito disso. O senhor pode explicar um pouco isso para nós? Fale aí para o nosso pessoal que está aqui nos assistindo. Quem é Vai ser um Deus? prazer. Primeiro, nós precisamos entender que Deus ele não se explica a Deus, né? Nós cremos em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos entender também uma coisa chamada soberania de Deus, uma outra coisa chamada a persona de Deus, o que é Deus na sua essência, na sua personalidade, no seu ser, né? No seu modo. Então, Deus ele está acima de tudo e de todos. Precisamos começar a olhar que Deus é o Criador. E quando eu paro para pensar na implicação disso, de que Deus é o Criador, eu começo a melhorar
o meu raciocínio sobre quem é Deus e até mesmo da existência dele. Para eu acreditar que Deus é um criador, eu tenho que crer que que ele existe e que fez todas as coisas. Se ele fez todas as coisas, se ele moldou todas as coisas, se ele compôs todas as coisas, essas coisas estão muito abaixo, muito debaixo e abaixo daquilo que nós entendemos por Deus hoje. Não dá para eu entrar na mente de Deus porque eu sou criatura. Criatura não contém criador, e criador pode conter criatura. Então, o conceito de Deus ele é elevado, e a Bíblia fala nisso, né? Ó, a profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus criou todas as coisas quando nada existia ainda. Então, eu tenho que entender que eu estou no plano físico, a minha mente ela está dentro dessa caixa craniana, a mente de todos, e isso nos deixa limitados em muitas e muitas coisas. Sabemos que o sonho e a imaginação elas são ilimitadas, porém a minha ilimitação, quer dizer, o meu conceito de ilimitado ainda assim é limitado, porque só vai chegar num ponto em que eu imaginei, que eu ouvi falar, porque ninguém imaginou alguma coisa que outro já não tenha imaginado. Tudo que foi falado, alguém já disse antes. Então, quando eu deixar esse corpo, a minha mente vai estar livre desse plano existencial em que tudo que eu mensuro, ele é palpável, tudo que eu imagino parte de um pressuposto. Quer dizer, todos os sonhos dos homens partem de um pressuposto. São coisas do dia a dia, são coisas que alguém falou e eu acrescento, alguém acrescentou. Isso compõe imaginações, mas todas elas partem de um pressuposto. E esse pressuposto ele é universal, ele é mundial. Todos os seres humanos têm a mesma capacidade de imaginação, a mesma capacidade de criação, mas não vai atingir aquilo que está acima dela, que é o Criador. O Criador ele não se deixou explicar. Por quê? Porque a partir do momento que eu puder explicar Deus, Deus deixa de ser Deus e aquele que o explica assume o seu lugar. Ou seja, eu tenho que crer em Deus, na sua grandeza, mesmo não entendendo. Jesus fala isso, né? O que eu faço não entendes agora, entendê-lo-ás depois, porque mesmo os discípulos vendo ali, convivendo com Jesus, ouvindo que Jesus iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, eles não conseguiam compreender. Paulo, de forma inspirada, fala isso em Coríntios 13, quando ele diz que em parte conheço, em parte profetizo. Quando, porém, vier o que é inteiro, vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Então conhecerei completamente como sou conhecido. Ainda assim terei os limites, porque nem Satanás, nem anjos, nem arcanjos, querubins, serafins podem conter o Criador, visto que foram eles também criados por esse Deus supremo, esse Deus que nos ama, esse Deus que está em nós, na pessoa do Espírito Santo. E essa grandeza, essa eternidade, ela não pode ser contida dentro de mim. Ele habita em mim porque ele quer, não porque eu tenho condições de contê-lo, não que eu tenha condições de encerrá-lo, de encarcerá-lo, de encaixotá-lo. Salomão fala isso de uma forma muito preciosa, Salomão fala isso de uma forma muito poderosa. Ele diz o seguinte: nem os céus, nem o céu dos céus podem conter o Senhor, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Quer dizer, nada pode conter Deus, muito menos explicar a Deus. Por isso que teologia, a palavra teologian, tel de Deus e logian de logia, de palavra, significa estudo revelado da palavra de Deus. Ou seja, nós só conseguimos estudar aquilo que Deus revelou de si mesmo através das Escrituras, que é a nossa fonte primária, a nossa fonte principal sobre o conhecimento de Deus. Então, tudo que eu sei, tudo que eu mensuro, ele tem de estar obrigatoriamente dentro dos conceitos bíblicos. Não cabe aqui inovações. A Bíblia ela é perfeita e a Bíblia é o que Deus revelou. Por isso, teologia é o estudo daquilo que Deus revelou. Nós vamos falar de, pastor, nós vamos entrar nessa pergunta aí. Vamos. Essa pergunta é porque eu tenho que explicar quem é Deus, né?
Claro. Pastor, então, como eu estava dizendo, antes de continuar aqui, eu esqueci, né? O pastor Gilberto, ele pastor Gilberto é teólogo, ele é o diretor do nosso seminário, STNB, né? Seminário Nazareno do Brasil. Ele foi Polo Baixada. Isso, Polo Baixada 1, né? Então, ele foi e é meu mestre, foi meu professor no seminário e até hoje é onde eu recorro quando eu tenho dúvidas teológicas, né? Quem me indica aí a direção teológica. Então, esqueci de Pastor, apresentá-lo melhor, não é? eu estava fazendo as contas, eu dou aula em seminário há 34 anos. Eita, olha só. Então é uma bagagem, né? Tem autoridade para falar desse tema aqui, por isso que o senhor é convidado dessa noite. Então, queridos, dê aí um aplauso, um joinha aí na nossa live aí para aplaudir o pastor Gilberto. Concorde aí, né? Glória a Deus, né? Aplausos para o Senhor. Eu só estou aqui Para o para Senhor. servir todo mundo, né? Para servir todo mundo. Amém. Quem eu puder ajudar, eu É, vou ajudar. Amém. Pastor Gilberto é assim, tem um coração generoso, graças a Deus, né? Então vamos continuar. Então, pastor, o motivo dessa minha primeira pergunta é porque eu tenho visto pessoas que, talvez até no afã de acertar, eles estão querendo acertar. Então, eles têm uma preocupação, né? Alguns até têm a preocupação de ter que ter uma agenda contínua. Então, eles precisam impressionar, eles precisam provar alguma coisa, né? É, Eles precisam dizer alguma coisa. Então, eles acabam, ou alguns acabam, incorrendo num erro, infringindo uma regra, né? Que é teológica, né? Ou bíblica, e eles começam usar até o nome de Deus para querer mostrar que eles sabem quem Deus é. Mas, na verdade, Deus não se explica. Não é? Deus não é nada do que nós, às vezes, achamos que Ele é. Não tem explicação de quem é Deus. Não é? Então, as pessoas elas pegam lá na Bíblia Sagrada os nomes de Deus e elas confundem. Elas acham que elas estão explicando quem é Deus porque elas estão citando o nome de Deus. Muito pelo contrário, elas estão embolando ainda mais, né, o conceito, né, esse conceito de quem é Deus, né, e Deus não se explica, não tem como explicar Deus. Então, a resposta é essa, né, não se explica Deus. Né? Se nós incrível. explicarmos Deus, como disse aí o pastor Gilberto, nós somos o próprio Deus. Bem, mas para a gente continuar aqui, dar andamento, pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também para os nossos irmãos e dentro do nosso tema aqui, quais são as provas ou argumento, né, que nós podemos usar sobre a existência de Deus. Já que não se explica Deus, como se prova? Até porque eu penso assim que a Bíblia ela não está preocupada em provar a existência de Deus. Né? É fé. Né? Mas ela pressupõe essa existência, ela mostra, né, o poder, a soberania, ela mostra esse Senhor revelado a nós, né, através dessa inspiração que nós conhecemos como Bíblia. Né? Então, assim, mas existem formas, né, ou como nós podemos provar isso, ou que argumento nós devemos usar para dizer que Deus existe além da nossa fé. Assim, pegando esse gancho, primeiro que Deus nunca nominou-se. Não existe nas Escrituras Deus se nominando, ou dando nome a si mesmo. A única vez que nós encontramos, não é uma só, mas poucas vezes, que ele fala eu sou. Em grego, ego eimi, eu sou em mim mesmo, ou eu mesmo em mim, né? Ego eimi. Então, Deus ele não se nomina, ele só diz eu sou, né? O ego eimi. Quando nós vemos Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová e por aí vai, né? Jeová Shammah e todos os outros codinomes que a Bíblia apresenta, né? E fala muito sobre isso.
ele está se referindo a situações em que Deus agiu como, né? Ele agiu como Senhor dos Exércitos, em outro lado ele é o Senhor da paz, em outro lado ele é o Senhor dos espíritos, em outro lado a Bíblia diz, né, que ele é o Pai das luzes. São coisas que nós nominamos a Deus. Quer dizer, de acordo com aquela circunstância, com aquele agir de Deus, nós o colocamos. Quando os exércitos de Deus estavam perfilados para uma batalha, né, então você clamava o Jeová Nissi, né, o Deus, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor dos exércitos, o Senhor é a minha justiça. Então eram situações em que os homens, as pessoas, elas nominavam e da ajuda de Deus para aquele momento, do agir de Deus naquele momento, da ajuda e do agir. Quanto às fontes que nós temos para explicar a existência de Deus, elas são poucas, mas todas elas muito pertinentes. A primeira delas são as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada, ela é a fonte primária em que nós falamos da existência de Deus, porque a Bíblia, nós sabemos a sua origem, nós sabemos que ela não erra, que ela não falha. Esse estudo ele é secular já, né, das pessoas tentando provar erro e só conseguem comprovar a veracidade. Então, a primeira coisa é as Escrituras Sagradas. A segunda coisa são os atos criacionistas, ou seja, o ato da criação. A criação revela que há um Criador. Então, esse ato criacionista é a segunda fonte em que nós comprovamos a existência de Deus. Tudo que existe foi criado, tudo que existe é harmônico, tudo que existe, até aquilo que não podemos provar, né, mas existe, foi criado por Deus. E a terceira situação é a experiência religiosa. A experiência religiosa ela não faz menção a cristianismo. A experiência religiosa que prova a existência de Deus é a necessidade inerente que o ser humano tem para buscar aquilo que está do outro lado, né? Nós somos seres espirituais por criação. Quando Deus fez o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e esse homem passou a ser alma vivente, ou seja, nós temos uma alma e essa alma, ela, se formos dicotomistas, a alma é sinônimo de espírito. Se formos tricotomistas, como a maioria dos nazarenos são ou deveriam ser, nós somos tricotomistas, né? Isso aí a gente pode explicar depois. Então, essa alma, essa parte espiritual do ser humano, ela sempre vai buscar o reencontro ou vai buscar as motivações no mundo espiritual, buscar um reencontro com Deus. Nós sabemos que Satanás constrói falsos deuses. Nós sabemos que Baal não é demônio, Baal é um falso deus. Nós sabemos que Astarote não é demônio, Astarote é um falso deus. E por aí vai. A deusa Diana, ela não é deus, é um falso deus, é feito de pau, de pedra, etc. Então, o diabo constrói falsos deuses para que os homens fiquem satisfeitos com a sua busca. Então, quando o homem busca Deus, prova que Deus existe. Só que, para ser redundante, Satanás se coloca como Deus, ou bota algo como Deus, que pode ser um homem, um partido político, ou mesmo uma força da natureza, e por aí vai. Mas isso não altera a capacidade do homem de acreditar. Quantos de nós éramos idólatras, éramos seguidores de falsos deuses? Quantos de nós? Então, porque não éramos mal, a maioria das pessoas não estão ali seguindo ao diabo para fazer o mal. Elas estão crendo em uma religião, buscando algo para as suas almas. Quando a Bíblia Sagrada vem, mostra que essa busca está em Jesus Cristo, e quando a nossa experiência com Jesus Cristo ela é real, aí nós realmente encontramos esse Deus verdadeiro. Mas, enquanto isso, a alma do homem continua buscando Deus, continua procurando Deus. A maioria das pessoas, meus amados, não estão dentro de uma religião para buscar o mal. A maioria dessas pessoas, elas estão buscando Deus. Só que, né, no caminho diverso. Então, essas três fontes que eu citei, Bíblia Sagrada, ato criacionista e experiência religiosa. Glória a Deus. Maravilha. Pastor,
eu vou falar aqui com o pessoal que interagiu aqui, a gente volta aqui novamente, dando continuidade. Quando o senhor estava falando aí, né, sobre Deus, quem é Deus, a Kate, Deus abençoe, Kate, bênção de Deus, saudades, que Deus abençoe. Ela disse aqui, Deus não se explica. Leandro também, quando estava falando sobre o nome de Deus, Leandro, Deus abençoe, querido, ele disse que Êxodo 13:14 diz tudo, eu sou o que sou. E então é isso aí. O pastor, além de nos dar, né, além de nos dar aí, né, essa palavra tão abençoada, tirando essa dúvida que talvez muitas pessoas que estão falando algumas coisas a respeito de Deus, elas também talvez tenham essa dúvida, sabe? E talvez muita gente está pregando, está falando, mas ela não sabe, né, quais são os argumentos que trazem, né, que trazem fundamentos, né, dessa existência. Então, eu acho que isso é muito importante, são assuntos que são simples para alguns, mas que pode estar levando uma confusão tremenda para outros. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma outra coisa, pastor Gilberto, que é muito importante, né, nós sabermos, que eu acho de muita relevância, é sobre o significado, não é, dos termos, né, do que é ser onipresente, onipresente, onipotente e onisciente, né? Esses atributos aí de Deus que são tão usados, mas que é muito importante nós sabermos realmente, né, o que significa isso. Bem, nós estamos acostumados a ouvir, não é, que ser onipresente é estar em todos os lugares, onipotente é ter todo o poder e onisciente é saber de todas as coisas. Isso procede dentro de um quadro teológico, tem uma outra explicação, tem algo mais relevante para esses termos. Eu gostaria que o senhor falasse também para tirar aí as nossas dúvidas. Tem sim. Quando nós falamos que onipotente é Deus que pode todas as coisas, onisciente é Deus que sabe todas as coisas, e onipresente é Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, é uma ideia muito simplista demais, que acaba por nos colocar em xeque em algumas situações. Por exemplo, quando eu falo que Deus ele é onipotente, eu vou cair num argumento teológico sobre a santidade de Deus. Como? Se Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, então Deus poderia pecar, né? Se ele pode todas as coisas, ele pode pecar. E aí eu vou entrar em choque com a santidade de Deus, que ela é perfeita, que ela é inerente. Então, nesse aspecto, Deus não poderia todas as coisas. Então, o termo correto, teologicamente, o termo correto para onipotência seria Deus pode tudo o que ele quiser poder. Por quê? Todos os atributos estão sujeitos à sua soberania e à sua essência. Da mesma forma, onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu tenho uma outra incoerência teológica quando eu afirmo desse jeito, fica simplista demais, porque eu tenho um conceito chamado panteísmo. Deus é tudo, Deus está em todos os lugares. Deus está em qualquer coisa. Deus está na pedra, Deus está na folha, Deus está na árvore, Deus está na água. E esse conceito ele está errado. Biblicamente está errado. Essas coisas Deus criou, não contém Deus. Elas não contêm Deus. Deus as criou. Então, onipresente, Deus está em todos os lugares. Bom, eu tenho muita dificuldade de entender que num lugar onde há prostituição ali, um prostíbulo, dizer que Deus está ali dentro. No lugar onde está sendo invocado as trevas, no lugar onde está sendo invocado o mal, eu não diria que Deus está ali dentro. Eu diria que se Deus quiser ir ali, Deus vai. Né? Então, onipresença significa Deus pode estar em todos os lugares que ele quiser estar. Porque não estou tirando Deus da sua autoridade, a sua soberania,
e eu estou com isso dizendo que Deus vai habitar e Deus vai estar onde Ele quiser estar. Por isso, né, minimiza em muito os problemas teológicos causados quando eu digo que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque entra panteísmo. E a outra parte, já falei de onipotência, onipresença e onisciência. A onisciência diz que Deus sabe de todas as coisas. Eu diria que isso também causa um problema teológico, quando a Bíblia diz que Deus ele não se lembra dos nossos pecados, né? Ele não se lembra. Quando isso acontece, eu tenho aqui nos originais, eu também vou ter a mesma coisa, é que Deus simplesmente não sabe aquilo. Deus não se lembra mais, não está mais na memória de Deus. Ele esquece. Por quê? Porque ele tem esse poder de saber e não querer saber. Também está sujeito à sua soberania. Então, o conceito mais correto seria: Deus sabe tudo o que quer saber, Deus está onde quer estar e Deus pode o que ele quiser poder. Porque tudo isso precisa estar adequado às Escrituras Sagradas e à personalidade e caráter de Deus. Deus é soberano, Deus é santo. Até porque, né, pastor? Só tem mais um conceito. Dentro de onisciência, nós precisamos entender que presciência é um outro conceito diferente de onisciência. A presciência vai dizer que Deus sabe todas as coisas por antecipação, né? A onisciência vai dizer que Deus sabe tudo o que quiser saber. Pois não, pastor? Até porque, não é bom a gente deixar claro que, se nós usarmos esses termos, como nós ouvimos, como nós aprendemos, eu me lembro quando eu cheguei no seminário e fui ter quando eu cheguei, né, na matéria teologia, que era o reverendo Gilberto, que era o professor. Eu me lembro que a primeira coisa que ele falou é mais ou menos assim: apague a sua lousa, né? Apague a sua lousa, ou esqueça algumas coisas que você sabe, porque agora você não está na escola dominical, você está num seminário. E ali foi desmistificado muitas coisas que nós até hoje falamos. Por exemplo, eu me lembro de quando algumas pessoas pegam um termo, usam, né, a palavra para falar, por exemplo, sobre quando deu a luta, né, de Jacó com Deus, e que Deus toca ali na coxa, né, de Jacó, e isso foi tão... eu fui tão abençoado em saber uma verdade, né, que o que Deus está fazendo, e muitas coisas que a gente aprende que Deus tocou na coxa de Jacó, e quando você vai ver um pouco a teologia e você pega lá um termo mais no original, e você começa a aprender isso, isso é desmistificado, e a gente vê que não foi bem na coxa, né? Foi um toque realmente numa parte mais íntima. Então, isso foi desmistificado. E assim também, esses outros termos, não é, que o pastor Gilberto está explicando, eu estiquei um pouquinho o assunto aqui, mas o que eu queria falar mesmo é o seguinte: nós precisamos tomar cuidado, não é, na nossa mensagem, na nossa pregação, quando nós vamos, né, explanar esses assuntos, principalmente relacionados a Deus, precisamos tomar cuidado, porque senão nós profanamos Deus. Nós falamos de Deus, certo? Coisas que ele não faz, que ele não é. Por exemplo, eu gosto muito sempre de explicar, tem coisas que nós falamos de Deus que não existem em Deus, mas é uma forma de você explicar para que nós, seres humanos, só iríamos entender, né? Eu acho até que a sabedoria da inspiração, né? a sabedoria de Deus, para mostrar para nós, seres humanos, nós só iríamos entender realmente aquilo que a Bíblia está dizendo se Deus falasse aquilo que está escrito realmente na nossa Bíblia, na palavra de Deus. Por exemplo, quando fala do coração de Deus, né? Deus não tem um coração, porque Deus é espírito, né? A mão de Deus, o ouvido de Deus, boca de Deus. Então, a gente entende que tem algo que é mais lógico para um ser humano entender, mas a gente sabe que Deus não tem, não tem
esses órgãos aí que a gente fala e tal. Então, eu acho que é muito importante a gente saber isso quanto aos atributos de Deus também. E ter esse esclarecimento, por exemplo, de quando nós falamos aí que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Então, a impressão que dá é que Deus está num lugar e que ele concorda com tudo. Né? Então, nós, assim, acabamos profanando Deus e achando realmente que Deus está compactuando com coisas que ele não compactua. Então, eu acho muito importante nós sabermos, né, esses termos e entendermos melhor, até para nós, quando formos usar, né, numa mensagem, quando formos falar em algum momento, nós sabermos o que estamos falando. Então, é muito bom, e até se alguém que está aqui com a gente quiser perguntar alguma coisa até aqui, né, se você precisa de esclarecimento em algum ponto aí, né, sobre esses atributos que o pastor acabou de falar, sobre a onipresença, onipotência, ou sobre aí os fundamentos que nós falamos, né, os argumentos que nós usamos sobre a existência de Deus, o que nós falamos até aqui. Se você quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta para o pastor Gilberto, se ele permitir, claro, podem fazer, né, e a gente vai estar perguntando a ele aqui também. Pastor, mas enquanto não há, né, outra pergunta ou nenhuma pergunta aqui, deixa eu ver se tem, ainda não. Eita, deixa eu... Mas vamos lá. É o seguinte, pastor, nós sempre ouvimos falar, né, que teologia, né, o senhor já falou um pouquinho aí, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse, né, melhor isso. Por muito tempo, né, nós definimos o termo teologia como o estudo de Deus, né? Estudo de Deus. Só que nós sabemos que ninguém pode estudar Deus, como o senhor já deu uma prévia aí. Não tem como estudar Deus, né? E o significado que que o senhor também já citou aí, Logos, tem um livro que é aqui, o Graça, Fé e Santidade, inclusive, que ele trata desse termo como o Logos de Theos. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas o senhor vai pronunciar certo aí, não é? Que significa palavra de Deus, certo? E eu gostaria que o senhor desmistificasse isso para nós. Por que as pessoas falam que é estudo de Deus, sendo que nós somos um ser limitados e não temos a possibilidade de estudar um Deus ilimitado e infinito? Como que nós, homens finitos, tem até aí, né, uma graduação que é doutor em divindade, né? Que é assim, eu acho que esse termo era para ser mudado, porque é doutor em Deus. Imagina que cara é esse, certo? Se o cara é doutor em Deus, ele é melhor do que Deus. Ele consegue estudar Deus. Então, desmistifica isso para a gente, nos explica um pouquinho isso aí, por favor. Deus não dá para botar numa pipeta ou numa lâmina de microscópio para a gente dissecar ou olhar ali e enxergar. Não dá para fazer. Como você disse, a palavra teologia, como eu disse no grego teologian, é tel, Deus, né? E logian tem a raiz, a sua origem em palavra. Mas logian seria o estudo dela, né? Então, para nós compreendermos melhor, é o estudo da palavra revelada de Deus, ou seja, da palavra de Deus, da Bíblia. Só dá para nós sabermos mais particularmente quem é Deus através do que ele revelou. Ele revelou através dos seus profetas, através dos seus escribas, através
das pessoas que escreveram as Escrituras, né? Dos seus apóstolos. Então, o que temos de Deus é aquilo que chegou até nós, que foi revelado. E devo dizer, e você que está me ouvindo, está me assistindo, tem que tomar muito cuidado, como o pastor Fábio tem falado, nosso amigo reverendo, pastor Fábio, homem de muito carinho e zelo com a palavra. A revelação de Deus, ou Bíblia, como entendemos Bíblia, ela está encerrada nesses 66 livros que nós temos aqui. Ou seja, não existe alguém mais revelando, ou Deus revelando para um profeta moderno uma nova escritura. Não existe. Se alguém diz isso, a Bíblia diz que seja anátema. Paulo fala isso em Gálatas, fala isso particularmente no livro de Gálatas, é o livro que Paulo trata desse assunto de pessoas que estão voltando, estão deixando de acreditar naquilo que a Bíblia diz para acreditar em alguma coisa extra-bíblica. Então, quando fala estudo de Deus, nós estamos corrigindo para estudo acerca do que Deus revelou. Isso sim é possível. Quando as pessoas perguntam alguma coisa mais complexa, aí alguém cita Deuteronômio, né? As coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas a Deus conhecer. Bom, se está escrito na Bíblia, é óbvio, está revelado. Então, é para nós conhecermos. Se Pastor, não está escrito na Bíblia... Sim, senhor. Interagindo aqui com o senhor, eu gosto muito sempre de deixar claro para pessoas que a gente caminha mais próximo, e ovelhas, inclusive, bem dentro disso que o senhor está falando, o seguinte: o que nós precisamos tomar cuidado, né? Que tem pessoas que falam coisas que não estão na Bíblia e querem afirmar, ainda dizer, e se você contestar isso, ele diz que ele é profeta, né? E você não é profeta. Diz que é porque eu sou profeta. Hein? Diz que foi uma revelação. Só que eu acho assim muito intrigante isso, porque Deus não vai escrever uma outra Bíblia para qualquer outro homem. A Bíblia está escrita. Já. Sabe? Então eu fico, eu vou ousar dizer aqui, não é que eu não sou contra dons, muito pelo contrário, eu tenho, eu sou agraciado com dons, sabe? Eu não brinco de imitar dons, não, de forma alguma. Só que nós vamos percebendo nos dias que nós estamos vivendo uma discrepância muito grande, por exemplo, quando as pessoas... Vamos falar aqui de um dom muito conhecido, que é o falar em línguas, né? Quando nós observamos, por exemplo, nós vamos voltar, o senhor vai voltar com o tema aqui, porque eu quero interagir um pouquinho aqui, porque nós entramos justamente num ponto que eu acho importante esclarecer, ganharmos um tempinho aqui falando sobre isso. A pessoa precisa entender que não vai ter uma outra Bíblia, independente se o cara é o top das galáxias na pregação, não importa. E o que mais nós vemos, e é por isso que nós estamos falando desse assunto, para abrir o entendimento das pessoas. O cara, vamos usar aqui um dom, falar em línguas. O cara fala em línguas, tudo bem, eu não tenho problema com isso, que fale, glória a Deus, eu tenho esse dom, eu sei usá-lo, e eu uso para minha edificação. Eu compreendo que a Bíblia fala dele, né? Por exemplo, que se não houver quem interprete, que não se fale, e eu tenho essa compreensão. Mas o que me intriga, pastor, por exemplo, nisso, é nós vermos pessoas, por exemplo, que usam esse dom, e quando alguém vai interpretar, o negócio é invertido. Falar em línguas, a Bíblia não diz que quem fala em línguas fala a Deus? Não é? Tem dois tons. Sim, aí tá. Então, quando vem essa interpretação, o que está interpretando vira Deus falando com o povo. Como é que isso acontece? E se eu questionar isso, sou eu que não tenho o Espírito Santo, sou eu que não sou profeta, e as pessoas acreditam nisso, pastor. As pessoas acreditam nessa situação, e se você biblicamente for falar, olha, Deus não inventou outra Bíblia para esse cara.
você é o cara frio no Espírito Santo. Como é que pode? Como é que se explica isso? É uma coisa, isso já perturbou a igreja antes. Aliás, sempre perturbou a igreja, né? Também não vou discordar de você, porque estaria discordando da Bíblia. Existe, sim, o dom de línguas na Bíblia, mas existem dois tipos de dons de línguas na Bíblia. O livro de Atos inteiro, Atos dos Apóstolos, todas as vezes, sem medo de, eu vou falar sem medo de ser feliz, sem medo de errar, todas as vezes que fala em Atos dos Apóstolos sobre o dom ou línguas estranhas, vai falar sobre línguas idiomáticas, tá? Não tem como dizer o contrário, é línguas idiomáticas, ou seja, línguas que os homens já falam em suas culturas. E lá em Coríntios, capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, capítulo 14, vai falar sobre, um lado vai falar a língua dos anjos, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como símbolo que ressoa e não faz nada. Ou aquele que fala em mistérios, fala com Deus, que em mistério entende. É o único versículo da Bíblia, o único versículo, vou repetir a terceira vez, o único versículo da Bíblia que fala sobre glossa mysterium, ou línguas de mistério. Só tem esse versículo. Só que parece, hoje em dia, que esse versículo, que só tem um, virou a maioria, e o que é a maioria virou o único, né? Porque os de línguas idiomáticas, que é o dom proveitoso, como diz Coríntios, para a edificação da igreja, no sentido da evangelização, porque todos os dons são dados com fim proveitoso. E qual é o fim proveitoso? O crescimento do reino, o crescimento pessoal, particular, somente mencionado nesse versículo do capítulo 14, que a pessoa que fala em mistério a si mesmo se edifica. É o único lugar, porque o restante todo vai falar que os dons são para o crescimento da igreja, para o fim proveitoso, para o crescimento do reino, porque foi com esse propósito. Os dons são dados para esse propósito. Em Atos dos Apóstolos, eles falavam as grandezas de Deus, Atos 2, as grandezas de Deus, e nas línguas maternas daqueles povos que estavam ali. Eram 16 nações. Então, eles ouviam o que Deus era, eles ouviam as grandezas de Deus. Essa é a motivação. Porque o que nós vemos hoje é um monte de dons de línguas esquisitas e não estranhas. E quando nós... esquisitas e não estranhas. Quando nós... E eu também pergunto logo o que está acontecendo, aí eu sou o cara frio, eu sou o cara mal visto. Mas não é isso. Eu busco uma vida cheia do Espírito Santo. Né? E eu sei que os dons são ferramentas para o crescimento da igreja. Não é só para eu crescer em mim mesmo, é para a igreja crescer. Quando o dom isso que eu ia passa a ser compartilhar, usado para ser visto, o que para ser visto pelos homens, a Bíblia diz que é só um símbolo, que bate e não faz mais nada. Eu ia compartilhar justamente isso que o senhor está falando. O dom hoje virou um instrumento para crescimento de homens e não crescimento da obra de Deus. Não crescimento da obra de Deus. Então, eu estou vendo aqui, né, por exemplo, sim, é para o serviço, né? Dom é para o serviço. E que isso fique muito claro. Nós seremos usados, nós teremos dons, mas para o crescimento, não é para nós crescermos e pisarmos nas pessoas. Hoje se usa o dom para o cara ir para o altar para dizer eu sou melhor do que o que está embaixo. Né? Nós, como a Dayana Bastos, ela comentou aqui, né? Ser seguidor da palavra e não de pastor ou qualquer outro ser que se achem semideuses. Com certeza, homens se respeitam, se honra, se necessário for, porém, não é? Nosso compromisso maior é com a palavra de Deus. Bem, pastor, nós acabamos entrando aqui falando sobre dons, né? Nosso direcionamento não ia nem muito para isso, mas é porque nós estamos falando de teologia, palavra revelada, né? De estudo do que é revelado. Então, assim, eu não sei se o senhor concluiu ou se alguém fez ou quer fazer alguma pergunta a respeito aqui desse termo, ou se o senhor concluiu aí. Então, o termo teologia...
não significa estudo de Deus. Teologia significa estudo do que já está revelado, né? É da palavra, não é estudo de Deus. Ninguém pode estudar Deus, né? Como o pastor bem disse aí, como que você, se você é doutor em Deus, você pode botar um microscópio, né, para enxergar Deus ou o interior de Deus. O Leandro está dizendo, fizeram uma outra pergunta acima. Eita, deixa eu ouvir lá, pastor, para a gente não seguir deixando dúvida, para nós não sairmos daqui. Sim, pastor, pode ir falando. Enquanto você procura aí, só para a gente concluir acerca da revelação, né, do estudo do que Deus revelou, e que não há uma outra revelação, isso não vai alterar as revelações de cunho pessoais. As revelações de cunho pessoais ou de cunho para a igreja têm que estar adequadas às escrituras sagradas. Tudo tem que estar atrelado às escrituras sagradas, mas não é um pedacinho das escrituras sagradas, é atrelado às escrituras sagradas como um todo, e não como partes, né? Por isso que o nome é Escrituras Sagradas, é ela toda, né? É Cristo todo para o homem todo, a todo homem. Já foi falado isso antes, né? E para a gente fechar sobre esse estudo da palavra revelada de Deus, se está revelado é para nós estudarmos. Só basta você ter vontade para isso, né? Ainda existem pastores muito sérios que vão lhe ajudar bastante acerca das dúvidas que você possa ter nas Escrituras. E ela, meus irmãos, se renova a cada dia. Todos os dias, Deus, pessoalmente, particularmente, pode revelar alguma coisa maravilhosa na sua vida. Desde que, para ser Deus, tem que estar no todo das Escrituras e não na parte, né? Nenhuma revelação contra a santidade de Deus, nenhuma revelação contra a palavra de Deus, nenhuma revelação contra a vontade de Deus. Então, todas as revelações que alguém lhe der, que alguém lhe falar, tem que ser tudo dentro das Escrituras Sagradas. Eu já, nessa minha estrada, são 41 anos de convertido, 42 anos que eu tenho de convertido, que eu estou na presença do Senhor. E nessa minha caminhada de 42 anos de convertido, eu já vi tanta coisa, eu já ouvi tanta coisa, eu já ouvi que a gente chama de profetadas, né? De tudo que é jeito, né? Pessoas que falam alguma coisa ali para virar doutrina, diz que Deus revelou para ele. Bom, seja anátema se a revelação for contra a palavra do Senhor. E anátema significa maldito, né? Então, eu sei que o assunto aqui é muito polêmico, né? Nós temos aqui 20 e poucas pessoas aí tá aqui comigo, mas eu acho até que tem mais gente aqui. Eu acho que, bom, eu não estou conseguindo exatamente ver aqui, mas parece que tem. Parece que tem 48 pessoas, eu não estou conseguindo ver, eu não estou sabendo identificar muito bem isso aqui, porque dá aqui dois números aqui, um para mim e outros que estão assistindo do lado ali, são dois números diferentes que somados dá esse número. Então, nós queremos dizer para vocês, não importa o número aí, nós estamos falando isso aqui com muita responsabilidade, nós não estamos aqui para fazer ninguém desacreditar da palavra de Deus, muito pelo contrário. O que nós queremos é que você conheça a palavra de Deus. E nós não somos descrentes. Nós acreditamos no Espírito Santo, nós acreditamos no batismo no Espírito Santo, nós acreditamos no fogo de Deus, somos selados com esse fogo, não é, pastor? Acreditemos a fé pentecostal, está na nossa veia, nós oramos para cura, nós acreditamos. Então, o que nós queremos é que nós sejamos um pouco mais conhecedores da verdade, da palavra de Deus. Não é? Porque a gente vê muita coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é? Então, é muito importante nós sabermos que nós estamos aqui para fazer com que as pessoas sejam mais impulsionadas a buscar a Deus. Eu não achei aqui a pergunta que o Leandro falou, a única pergunta que eu achei parece que está como explicar um Deus que é inexplicável. Não sei se é essa pergunta que ele citou aí, não é? Mas ele já falou sobre isso aqui, né? Não tem como explicar, né? O que nós temos, né?
É um esclarecimento. Então, o que nós temos que como falar é aquilo que a Bíblia diz, né? É aquilo que está revelado. Fora isso, ninguém tem como explicar alguma coisa sobre Deus, falar sobre Deus, e não há outra revelação a não ser nos 66 livros da Bíblia. É essa pergunta mesmo, né, Leandro? Isso. Então, o pastor falou, né? Não tem como explicar Deus. Primeiro que isso é por fé, né? Primeiro que se alguém dizer, você vai evangelizar alguém, vamos dar um exemplo mais claro aqui. Vai evangelizar. Essa pessoa diz para você que não acredita em Deus. Como que você vai evangelizar? Já caiu por terra qualquer argumento que você falar. Ele não crê na Bíblia e ele não crê em Deus. Então, fica impossível. Aí você tem que pedir o Espírito Santo que o convença, que é o papel do Espírito Santo, né? E começar a orar para que essa pessoa tenha uma experiência, né? Que ela veja alguma coisa, como nós falamos aqui dos argumentos, né? Ou que ele veja, sei lá, na natureza, que ele tenha uma experiência pessoal. Quando nós estudamos doutrina de santidade, tem lá, né? Nós falamos lá de três argumentos também, ou fugiu aqui a palavra, né, que no caso, a nossa experiência teológica, né, a nossa experiência, fugiu o termo aqui que eu estou querendo falar com vocês, mas é a nossa experiência pessoal e a nossa experiência bíblica, né, o nosso conhecimento bíblico. Então, em doutrina de santidade, é um estudo mais voltado para a salvação, para a primeira, segunda obra da graça, para a santificação, a gente vai ver, tem como ter uma experiência para essa salvação. Então, que o Espírito Santo faça essas pessoas terem essa experiência, para que elas, né, para que elas realmente encontre, né, encontre aí a sua salvação. Mas vamos caminhar. Até aqui, nós acho que já esclarecemos bastante coisa, mas tem coisas aqui, pastor, que eu acho que é muito importante, como nós estamos falando de dons e entramos nesse assunto, eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre um assunto que eu particularmente acho muito importante e eu acho que quem está com a gente aqui vai também considerar muito importante esse assunto, porque é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Pastor, quando eu vou pregar em algum lugar, que alguém me convida para pregar em algum lugar, e não são poucas vezes que isso acontece, de eu ir pregar em algum lugar, sempre que eu posso, eu atendo sempre que eu posso, eu atendo os convites. E uma coisa que eu deixo claro onde eu vou pregar é que tudo que eu vou falar, eu falo pensando na necessidade de uma igreja, porque eu sou pastor de igreja, eu não sou pastor itinerante. Então eu tento enxergar ou peço a Deus para me revelar uma palavra que seja a necessidade daquela igreja, dentro do tema que me propuseram. Então, assim, e uma coisa que eu deixo claro quando eu vou pregar num outro lugar, que não é a minha igreja, que eu não estou ali para fazer uma agenda. Eu não preciso impressionar ninguém. Ninguém precisa sair ali, boquiaberto, nossa, que palavra, porque eu não preciso voltar. Eu não preciso criar uma agenda, certo? Eu tenho uma igreja para pregar quantas vezes eu quiser. Então, eu não preciso fazer agenda. Então, com isso, uma coisa que eu deixo claro é que eu não estou ali para impressionar, porque quem quer impressionar e vai pregar num lugar, ele começa a ver um monte de coisa. Ele vê cortina de ouro. Eu também não quero ser descrente quanto a isso, não. Quem vê, vê. Eu estou dizendo que eu não vejo e não vejo a necessidade de ver isso para crer em Deus e para achar que Deus está ali naquele lugar. É só isso que eu estou falando. Não é que eu creio ou deixo de crer, não. Quem enxerga, enxerga. Eu não enxergo. Certo? E eu vejo, as pessoas veem anjo, as pessoas veem anjo com bandeja, as pessoas... eles veem anjo passeando na igreja, e etc. Vem muitas coisas. A minha pergunta é a seguinte: será que esse costume, esse acontecimento, ou isso que as pessoas falam
a respeito do que elas estão vendo e dentro da igreja, a questão do anjo, né? Será que isso é uma má interpretação da manifestação conhecida na teologia como teofania? Será que isso é uma má interpretação disso? O senhor tem aí, o senhor consegue nos explicar, né? E também explicar, né? Já que eu estou falando de teofania, o que é de fato, biblicamente, uma teofania, né? Porque o que eu vejo, parece que o que as pessoas estão confundindo é justamente isso. O que a Bíblia chama de teofania. Parece que é isso que tem nesses acontecimentos. Será que eu estou errado? Eu não sei. De repente, eu estou fazendo também uma má interpretação disso. Eu gostaria que o senhor explicasse também teologicamente para nós. Então, vamos por parte. A primeira coisa que eu preciso entender é que o dom da visão, né, e não um dom de divisão, né, o dom da visão, porque tem muito dom de divisão por aí, dom que divide, né? O dom da visão, ela é um dom que ele é inerente ao ser humano, é um dom natural e não um dom a ser buscado. Você não encontra esse dom sendo buscado na Bíblia, porque esse dom ele é inerente ao ser humano. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer religião pode ter esporadicamente ou regularmente visões do mundo espiritual, visto que somos seres espirituais. Então, tanto faz a pessoa da religião afro-brasileira, da pessoa da católicos, pessoas de outras matizes cristãs ou de outras matizes de religiões afro-caribenha, né? Todas elas têm essa parte espiritual que pode trazer uma visão. Tem gente que não passa a vida inteira sem nunca ver nada. Tem outras pessoas que não veem, elas percebem, elas sentem, são sensações, sensações de que o lugar é diferente, sensações de um peso espiritual, sensações de uma coisa ruim no lugar. Então, isso também são dons naturais. É como uma pessoa que nasce sabendo tocar música só de ouvido, outra que desenha, que é uma maravilha. Isso são dons naturais. Então, essa capacidade de ver coisas, ela, como eu disse, ela é inerente do ser humano. Dentro da Bíblia, você encontra muitos profetas, sacerdotes, pessoas tendo visões, Deus mostrando coisas. Uma delas, a teologia vai explicar como teofania, e a outra, a Bíblia vai explicar como epifania. A teofania significa aparição inteligível, vou repetir, aparição inteligível da glória de Deus. Ou seja, homem algum, segundo as Escrituras, está lá em 1 João, né? Nós vamos encontrar isso em Timóteo também, nós vamos encontrar até Moisés, no episódio de Moisés ali no buraco da pedra, né? Vamos encontrar isso. A Bíblia diz que homem algum jamais viu Deus e viveu. Então, todos os homens que já viram Deus morreram. Ninguém viu Deus para descrever como Deus é, né? Então, o que aparece, o que nós vemos é aquilo que Deus permite da sua glória, da forma que o homem possa perceber. Por exemplo, a sarça que ardia e não se consumia, Deus falando no cicio do vento, ou quando aparece a palavra anjo do Senhor com A maiúsculo em português na sua Bíblia. Essas situações são teofanias. Quando Jesus Cristo sai da água, batizado ali por João Batista, tem uma visão como o Espírito Santo descendo, como se fosse uma pomba, e uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, que me comprazo. Então, isso seriam relatos teofânicos. Então, e os relatos epifânicos, teologicamente falando, são aparições de seres espirituais, anjos do Senhor, né? Anjo com A minúsculo, Miguel, Gabriel, etc. Anjo comum, né? Pode ser querubim, pode ser serafim, pode ser arcanjo, anjo, que são da mesma classe, arcanjo e anjo. Todos eles são aparições epifânicas. Seres malignos também. Existem visões e percepções de seres malignos, demônios. Isso também entra
em epifania, ok? Deu para explicar, pastor? Deu para explicar, pastor. Pastor, nós estamos aqui com o senhor, já tem 1 hora de live. Eu entrei um pouquinho antes, a gente teve aquele problema técnico aí, então a gente está com 1 hora, eu acho que 1 hora e 15 praticamente. Eu vou dar um saltozinho aqui, pastor, no nosso tema. Nós íamos falar um pouquinho de escatologia, mas eu vou convidar o senhor para uma outra live, o senhor vai falar só de escatologia o tempo Beleza, todo, maravilha. tá? Então, assim, para a gente não ultrapassar muito tempo, eu sei que está gostoso, tanto tá que tem um povo aqui, né? Tá junto comigo aqui no meu aqui, tá 32 pessoas e tem do lado aqui mais umas 18 ali, espalhado aqui. Então, tá gostoso, 19 pessoas, então nós temos aí essa soma aí de pessoas que está sendo uma bênção. Eu tenho certeza que está sendo uma bênção para todo mundo aqui, esclarecedor. Sim, Tem até pastor. um primo meu aí, o Maciel, que ele tem um beijo para você, primo. Deve ter uns 20 anos que eu não vejo. Deus abençoe sua vida, Eita, primo. aleluia. Aí, que bênção. Então, glória a Deus por todos vocês. Sabe, a gente que está fazendo a live aqui, se a gente mexer muito, a gente acaba fazendo uma besteira aqui. Então, por isso que eu não estou falando, interagindo muito com vocês. Eu não tenho uma equipe aqui do meu lado para me ajudar nisso, né? Nós não sabemos muito, senão a gente vai acabar tirando a live aí. Então, eu não estou interagindo muito, mas no final a gente fala com vocês aí. Muito obrigado desde já por estar com a gente aqui. Nós vamos partir para o final. Vou para uma última pergunta, Amém. pastor. Sabe, para a gente não fazer algo muito maçante, com muito tempo, nós vamos trazer. Eu vou marcar com o senhor uma outra live para a próxima semana, ou o dia que puder. A gente vai anunciar Escatologia. direitinho aqui, hein? E o senhor vai. Escatologia. Sim, vamos falar só de escatologia, nós vamos abordar, porque é muito extenso, não é para nós falarmos disso aqui. Mas eu vou dar um salto aqui naquilo que nós vamos falar. Eu gostaria, pastor, que o senhor desse, eu sei que é um tema muito difícil para falar em pouco tempo, mas eu queria, na verdade, que o senhor desse uma breve explicação sobre a Trindade, né? A definição, se há uma ordem de importância, e falar um pouquinho da unidade de Deus da forma mais breve que o senhor conseguir, não é? Claro que eu sei que eu estou te colocando aí, te enquadrando aí, né? Porque eu sei que isso é uma aula extensa para falar disso, porque é um assunto muito delicado para tratar, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre a Trindade, a definição, qual a definição que o senhor usa, qual seria o mais correto teologicamente usar, né, se há uma ordem de importância entre Pai, Filho e Espírito Santo, e falar da Do, unidade de Deus no geral. do jeito que a coisa é apresentada para nós hoje, realmente ficou uma Babel isso aí. Sabemos quase nada sobre Trindade. Eu costumo dizer que Trindade é diferente dos conceitos que normalmente são colocados, porque nós conhecemos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que seria a Trindade? A Trindade seria a manifestação, a forma que esse Deus trino interage na Bíblia, né? Nós vemos essa interação bíblica, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a isso chamamos Trindade, que é essa interação do Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se o problema de hoje é que eu coloco assim, primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. Isso faz com que, na cabeça do ouvinte, do aprendiz, que em primeiro lugar vem Deus Pai, que é o número 1, segundo lugar, número 2, Jesus Cristo, quer dizer, um pouquinho mais abaixo, né? E em terceiro lugar, mais fraquinho ainda, é o Espírito Santo. Ora, se é uma trindade, se é um Deus trino, não existe um mais forte, não existe um mais fraco. Deus é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não tem Deus Pai com mais poder que Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo fala, quem vê o Pai vê a mim. Eu e o Pai somos um, né? Então não tem essa questão dessa separação de poderes. Deus é o mesmo, tem o mesmo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são a mesma essência e o mesmo poder, né? Não tem alguém mais forte e alguém mais fraco.
quem está em primeiro e quem está em segundo, e quem está em terceiro, né? Eu acredito que esse tema ele é muito pertinente nos dias de hoje, porque estão Sim. inventando até uma quarta pessoa da Trindade, que é Deus Mãe, né? Misericórdia. Estão inventando uma quarta, e já não é mais Trindade, né? Já seria um quadreísmo. Então, ou um quadrismo, não sei. Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós já vemos isso tentando entrar na igreja desde a época de Ário, lá, do presbítero Ário, que já há 300 anos, ou pouco menos de 400 anos depois de Cristo, é que começa a surgir essas coisas. E teve aqui, agora aí um filme, um livro que virou um filme, A Cabana, que vai mostrar não a Trindade de Deus, vai mostrar um Deus quádruplo, quíntuplo, e eles brincam com isso. Nós Pastor, precisamos, assim, o livro A Cabana, lembrando que não é A Cabana e Deus de Walson, né? Não é o mesmo livro, né? não, é um livro que virou um filme, né? Aham. A Cabana, e é um livro herege, tá, gente? Tem muita heresia lá naquele filme, naquele livro acerca de Deus. Eu nem perdi tempo de ver o filme. Eu li o livro e nem quis ver o filme. Então, quando nós falamos de trindade bíblica, a trindade ela está presente, irmãos, desde Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio Sim. criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Eu tenho aqui a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, nos primeiros 2 versículos da Bíblia. E eu encontro a pessoa da Trindade em toda a Bíblia Sagrada eu vou encontrar. Embora a palavra Trindade não exista nas Escrituras Sagradas, porém, Deus se manifesta assim nas Escrituras Sagradas e ela é a nossa fonte de inspiração, ela é a nossa fonte de conhecimento acerca daquilo que Deus é. Então, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas Deus não é mais forte, Deus Pai não é mais forte que Jesus, que não é mais forte que o Espírito Santo. Né? Deus é Deus, na sua essência. Eles só se manifestaram, eles não, Deus só se manifestou, perdão, corrigindo, Deus só se manifestou aos homens da forma que nós temos relatado na Bíblia por causa da construção da redenção. Então, para a construção e para o entendimento acerca da redenção, que é o foco principal da Bíblia, revelar Deus aos homens e, com isso, a salvação, para a reconciliação do homem com Deus, então essa construção inteligível precisou ser mostrada dessa forma, pelos escritores e pelo próprio Deus. Deus agindo como Pai, Jesus Cristo fazendo o seu papel de resgatador e salvador, e o Espírito Santo como consolador e aquele que nos enche dele para termos uma vida não só de vitórias, mas uma vida de experiências com Deus. E, gente, ter experiências com Deus é algo que você, eu, cada um de nós precisamos buscar. Tá? Eu quero agradecer ao pastor, viu, pastor? Já que foi essa a última pergunta, eu vou abrir para perguntas agora, quem quiser perguntar, Isso mas aí. espero, né, que já estou aqui já falando há bastante tempo. O senhor está falando a 1h20. Eita, deixa eu ver aqui. 1h29 minutos e É, 41 segundos. eu estou ficando cansado. Vem aí também o pastor Eliezer Coimbra, né? Meu abraço, pastor Eliezer Coimbra, a irmã Valdeia, né? O pastor Davi. Aliás, tantos pastores que eu já vi aqui, até o pastor Fábio, né? Que teve a gentileza de me convidar. E para não ter que falar nome de todo mundo, esquecer nome de alguém, né? Eu quero agradecer e deixar o meu grande abraço e serviço para todos esses pastores que nos Amém. assistiram, seminaristas, irmãos e irmãs aí, tá bom? Aí o Eliezer Amém. Coimbra aí, graça e paz. Paz, Zezinho, meu amigo. Amém. Zezinho é meu amigo já de tanto tempo, já tinha tanto tempo que eu conheço esse homem, que a gente se gosta, se respeita, né? Que maravilha. E, poxa, é uma amizade de trocentos anos, Zezinho. E é uma Amém. amizade assim engraçada, porque ele acho que é maior do que você, pastor. Ele é Eita! maior do que você. Ele é maior que você. E eu sou desse negócio aqui, né? Desse metro e alguma coisa.
Obrigado, pastor. Mas, De live, pastor, né? que Graças bom. a Olha, Deus. pessoal, nós vamos finalizar, porque a gente já está um tempinho, o pastor também já está cansado, e é verdade que, né, Ficando que uma velho. live muito extensa não dá, né? Mas foi bom. Estamos aqui já. O total da live está com 1 hora e 31 minutos. Só que o pastor entrou, não é? Nós já tínhamos 10 a 15 minutos, né? Porque a gente teve um problema técnico aqui. Então, na verdade, ele está 1 hora e 15, mais ou menos, com a gente aqui, 1 hora e 18. Estou cansado. Sim, câncer, é assunto que esgota mesmo. Mas, pastor, foi uma bênção. Amém. Próxima vez que o senhor estiver conosco aqui, eu já vou tratar isso com o senhor aí. Nós vamos falar de escatologia e nós vamos voltar um pouquinho aqui. Como escatologia tem tudo a ver com Cristo, nós vamos falar um pouquinho da deidade e divindade de Cristo, que era um Amém. assunto que nós íamos abordar aqui, que eu acho muito importante nós conhecermos, né? Por que Jesus é Deus, né? Que a Bíblia fala sobre isso, a gente vai abordar isso aí e vai ser uma benção. Mas, desde já, eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, muito obrigado, eu espero que tenha abençoado sua vida. Quero repetir, nós não fizemos essa live com a intenção de denegrir fé, denegrir pensamento, linha teológica, de forma alguma. Nossa intenção é só mesmo fazer você sair daqui conhecendo um pouquinho mais e se interessar por um estudo mais sistemático da palavra de Deus e conhecer, se aperfeiçoar a sua leitura da Bíblia Sagrada, né? Então, é só essa a nossa intenção, né? Nós somos homens de fé, homens que temos compromissos com a palavra de Deus. O pastor Gilberto é um homem de compromisso com a palavra de Deus e eu gostaria de lhe agradecer ao pastor Gilberto. Muito obrigado, meu pastor. É uma bênção sempre poder ter o senhor aqui. O senhor me abençoa muito e nós amamos andar contigo. Que Deus abençoe. Um abraço na família aí também, tá? Paz do Massa, Senhor. Senhor de Deus. E todos vocês que estão com a gente aqui, muito obrigado por esperar até agora. Deus abençoe. Nós vamos estar, né? Eu estou tentando fazer um pouco mais ativa aqui a minha rede social para levar a palavra de Deus e abençoar vidas. Eu não tenho, pastor, sempre gosto de dizer que eu não sou polêmico, não gosto de estar envolvido em polêmica, não gosto de ganhar as coisas na raça, no peito. Eu acho que tudo, mas eu gosto muito de coisas que vão de encontro às pessoas, para abençoar as pessoas. Então, desde já, Deus abençoe. Aqueles que eu não falei o nome aí no início, pessoas que eu até nem conheço aqui, mas foi muito bom tê-los aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que essa transmissão tenha abençoado muito a sua vida, tá bom? Até aí o Paz. próximo momento. Pastor, paz, minha esposa também está aqui do meu lado, está agradecendo a todos e despedindo de todos aí, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, pastores, irmãos aí, e líderes ou não, que Deus abençoe sua vida.